Boa tarde a todos os alunos. Conforme eu havia prometido para vocês, eu estou fazendo um resumo sobre a aula da semana passada, que era sobre a adoção. Trabalhamos alguns pontos sobre a adoção. Claro que na aula tem as perguntas, né? Tem os questionamentos, a gente pode ter maiores elucubrações, mas como a aula não ficou gravada, por problemas no meu sistema, eu fiquei de, então, deixar a síntese da aula passada gravada para vocês. Então, o tema de hoje é sobre o processo de adoção. O nome já se inicia com, e até para que vocês possam gravar melhor, processo de adoção. Isso quer dizer que toda adoção necessariamente precisa de um processo judicial. O nosso sistema, ele não aceita a chamada adoção brasileira, que é aquela adoção onde os pais são chamados pais de criação. Essa expressão é muito conhecida, né? Tem uma mãe de criação, um pai de criação, mas efetivamente não houve o processo de adoção. Então, se não houve um processo de adoção, não houve uma adoção propriamente dita. Houve um contato, houve uma experiência, houve uma educação, mas isso não vai envolver, por exemplo, aquisição de nome de família dos pais adotantes, não vai envolver direito sucessório, não vai envolver toda uma gama de direitos e deveres que são comuns ao processo de adoção. Então, todo o processo de adoção se inicia por onde? Bom, se inicia eu vou iniciar ele pela figura da pessoa adotada. Geralmente, né, 99,9% dos casos, o adotado é uma criança ou um adolescente. Para que esse adotado e esse adolescente possam ser adotados, eles não perderam, no caso, seus pais perderam a condição do poder familiar, que é o antigo pátrio poder. O poder familiar é aquele poder onde os responsáveis legais, geralmente o pai, a mãe, o avô, a avó, ou até depois da adoção esse poder passa para os pais adotivos, é aquele poder que existe em relação tanto a deveres como direitos que os pais têm em relação a seus filhos. É o poder da educação, é o poder de zelo, é o poder de guarda, é o poder de alimentação, é o poder de educação. Quando uma criança, um adolescente é colocado num processo de adoção, quando ele é disponibilizado para um processo de adoção, os seus pais, não é, ou aqueles que tinham a responsabilidade sobre os mesmos, perderam o chamado Instituto do Poder Familiar. Então, antes de eles serem colocados em adoção, já houve uma decisão judicial prévia que retirou o poder familiar deles e passou para o Estado. O Estado passará, então, a partir de então, a regulamentar o processo de adoção. Bom, professor, em relação àqueles pais que morreram, bom, aqueles pais que acabaram vindo a falecer, e se não havia nenhuma outra pessoa na família, irmãos, tios, avós, que pudessem suprir essa situação, ou se pudesse suprir uma tutela sobre os mesmos, então essa criança será colocada num processo de adoção e quanto ao poder familiar dos seus responsáveis legais, no caso, a morte de seus pais, passará naturalmente pelo Estado, sem necessidade de ter um processo, não é, de retirada do poder familiar. Bom, a partir desse momento que uma criança e um adolescente deixam de ter acesso ao poder familiar dos seus pais ou dos seus responsáveis legais, ela é cadastrada pelo Estado. O Estado passa então a ser a tutora, passa a exercer o processo de tutela dessa criança e adolescente. Nesses casos mais comuns são quando elas são designadas aos centros, aos lares,
Não é? A estes órgãos que têm essa tarefa, não é? De preparar as crianças e os adolescentes até os 18 anos, onde nesse interregno elas são dispostas para serem colocadas no processo de adoção. Num lar, numa casa num abrigo, não é? O tutor dessas crianças e dessas adolescentes são os responsáveis pelo abrigo, ou seja, quem tem aquele cargo administrativo. Ele vai se responsabilizar representando o Estado, ele vai exercer a tutela dessas crianças e desses adolescentes. Exercendo a tutela, terá exatamente os mesmos deveres que tem os pais, ou seja, a tutela substitui o poder familiar. Todavia, na tutela não envolve o afeto. Não? Infelizmente, essa questão não vai poder ser levada em conta, que é um ponto importantíssimo no direito de família, a gente tem observado nisso, que é o afeto. O tutor não tem responsabilidade, não tem a obrigação de ser afetivo. Claro que ele tem, não é, na lida diária com a criança e adolescente, ele tem que transmitir, não é, as melhores condições possíveis, mas esse ponto, que é o ponto em relação ao afeto, não é inerente à figura da tutela, à figura do tutor. Claro que se caso, não é, exista o afeto, a condição acaba se aprimorando, mas não é um requisito absolutamente necessário. Bom, a lei que regula hoje a matéria tanto é o Código Civil, né, como a 12.010 de 09, a Lei 12.000 de 010 do ano de 2009. Essa lei é a chamada Lei da Adoção. É? Além do Código Civil, existe a Lei da Adoção. A Lei da Adoção ela supriu o Código Civil, porque o Código Civil é de 2002 e a Lei da Adoção é de 2009. Ou seja, ela veio 7 anos depois. Ela é uma lei bem mais completa. Ela acabou por suprimir alguns artigos do Código Civil, mas é a lei que ela tinha como finalidade. Ela tinha finalidade, em primeiro lugar, regularizar nacionalmente os processos de adoção, dificultar o máximo possível, os chamados processos de adoção à brasileira, que é aquele processo, né, que a gente conhece, onde os pais de criação, né, de forma informal, não é, passam a ter acesso às crianças e os adolescentes, passam a criá-los, não é, e depois de muito tempo, ou até sem efetivamente realizar esse processo, acabam não adotando oficialmente, acabam não regularizando o processo de adoção. A Lei 12.010 de 09, ela é uma lei que, em todo o seu contexto legal, ela busca regulamentar o processo de adoção, ou seja, que tanto o Poder Judiciário como o Poder Executivo, eles tenham controle sobre as situações de perda do poder familiar, sobre o exercício da tutela, isso num trabalho realizado junto com o Poder Judiciário, que é ele que vai tomar as medidas para que esse processo de adoção e, antes disso, a tutela possam ser bem administrados. A partir daí, com o esforço que a Lei 12.010/09 executa, toda criança, a partir do momento que ela perde, criança e adolescente, que ela perde, os seus pais deixam de ter o poder familiar sobre elas, por vários motivos, né? Por morte, por doenças, por drogadição, por violência, por maus cuidados, por violência sexual, por todas essas situações, né? Por falta de condições psicológicas, mentais, por uma série de problemas onde um pai e uma mãe, ou um responsável legal, possam perder esse direito, né? E esse dever que a consanguinidade tinha transmitido a eles. A partir desse momento, essas crianças elas passam para uma listagem, né? O seu nome é designado para uma listagem. Essa listagem chama-se Cadastro Nacional de Adoção. Um aluno até perguntou, mas isso é nacional? Sim, é o cadastro nacional, mas toda vez ele é particularizado em relação às regiões estaduais, aos municípios, né, às localidades, ou às vezes alguns municípios. E é o judiciário que, as varas, né, as comarcas é que coordenam este processo. E aí, a partir daí, o Estado tem dois vértices. Um dos vértices é o cuidado, o exercício da tutela sobre a criança, onde não é ele que vai exercer a tutela, é o Poder Executivo, lá com seus lares, com seus abrigos. E, num segundo momento,
ou às vezes até casas vinculadas a alguma instituição religiosa, por quanto, não é, o Estado, tanto através do Executivo como também do Judiciário, exerce um controle sobre as atividades realizadas por esses abrigos vinculados a alguma instituição religiosa, por essas instituições. E por outro lado, ao Poder Judiciário, ele faz a administração, o controle e o zelo daqueles que se propõem a realizar o processo de adoção. Essa proposta de adoção ela é preenchida pelos aqueles que são postulantes a serem pais adotivos e durante o processo, não é, de essa caminhada até chegar a eles, não é, a possibilidade de adoção efetivamente de uma criança, eles passam por diversas avaliações, não é, feitas pelo Poder Executivo, que lá primeiro recebe uma ficha cadastral e depois o Poder Executivo vai administrando esse controle, essa situação em relação a estes pais adotivos através de uma forma que envolve laudos psicológicos, laudos socioeconômicos, um estudo social completo para que se verifique se esses pais adotivos têm condição de realizarem uma adoção. Esses pais não precisam ser casados, a lei determina. Inclusive, os pais podem se separar ou até se divorciar durante o processo de adoção, desde que pretendam continuar com ele. Tudo isso é analisado, então, pelo Poder Executivo. A partir do momento que há a condição de designação de uma criança, esses pais passam por um estágio de adaptação que é regularizado, que é determinado pelo juiz da causa. Ali, quando a criança é bem pequena, esse processo é menor. Quando ela é mais velha, esse processo de adaptação acaba sendo maior. E o princípio que regulariza essa disciplina é o princípio do melhor interesse da criança. Então, mesmo naquelas situações em que houve, porque nem sempre o Estado consegue ter o controle absoluto da situação, que houve adoção brasileira, se ainda há tempo, não é, de o Estado evitar que essa situação se permaneça, mesmo quando uma criança, um adolescente já estão há algum tempo com esses pais adotantes à brasileira, se ainda não houve uma adaptação satisfatória, o princípio que regula a matéria não é aquele que vai de alcance ao interesse dos pais adotantes, e sim da pessoa adotiva, ou seja, assim, em relação ao princípio do melhor interesse da criança. Então, muitas vezes, uma criança lá que foi adotada há um ano e meio, ainda de acordo com o laudo social, isso é muito importante, né, que é uma forma de perícia, ainda se vê a condição, olha, não, se imediatamente for passado para novos pais adotivos, pode ainda ter um rompimento. É sempre o princípio do melhor interesse da criança que vai regulamentar a matéria. O contrário, não, também. Não é? Ou seja, se aqueles adotantes brasileiros já exerceram isso por um tempo mais elevado e a criança poderá ser prejudicada, bom, aí vamos regularizar a situação dessa adoção brasileira. Mas isso é sempre necessário, é muito importante que se tenha a sentença do Poder Judiciário. É a sentença de adoção que vai determinar a legalidade do poder adotivo. O poder adotivo, o processo de adoção é um processo complexo. Os filhos adotivos, eles têm exatamente os mesmos direitos, eles são iguais, não são semelhantes, eles são iguais a como se tivesse o registro de um filho consanguíneo. A outra questão que geralmente se pergunta a respeito disso, e o nome pode até ser trocado quando a criança é adolescente, o nome dela, por exemplo, um menino chamado João pode ser trocado por Gabriel, desde que ele ainda não tenha a percepção necessária de qual é o seu nome, né? Porque a partir do momento que ele já tem um vínculo, isso já fica mais difícil. Então, o Estado passa a regulamentar essa situação. Então, é necessário um processo de adoção. A adoção é onde o direito imita a biologia. Não é? É um instituto muito interessante. Aos poucos agora, junto com a aula que vai vir sobre a guarda e também sobre a adoção socioafetiva, eu vou explicar para isso já na aula de hoje. E vai estar lá, né, também como funciona a adoção socioafetiva, que é um pouco diferente dessa adoção judicial que eu expliquei agora para vocês.
Espero que se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar lá em sala de aula ou até mesmo pelo nosso Google Class ou até lá no nosso grupo. Agradeço, tá? Muito obrigado e à noite teremos aula. Abração, pessoal. Obrigado.